Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. No Cozy Vlog de hoje eu já começo mostrando um bolo de chocolate que eu fiz pra vocês e meio que pra combinar com já esse início do vídeo, assistir o filme A Fantástica Fábrica de Chocolate. É um filme que eu assisti, essa é a segunda vez, eu gosto muito dele, gosto muito de toda a magia que o filme apresenta. Assistindo ele, eu fiquei com ainda mais vontade de comprar o box que vem ele e alguns outros livros do autor. Então talvez em breve vocês possam ver ali algum unboxing dele, mas ainda não tenho certeza. Mas gostaria de já deixar aqui registrado que eu fiquei bem animada para poder comprar esse box. Para a segunda atividade desse vlog, eu resolvi mostrar para vocês, atualizar mais um pouco dos meus desenhos de Bobbie Goods. Eu já mostrei alguns outros para vocês, mas eu pintei novos nos últimos dias. O primeiro deles é esse da sala de aula. Tem muitos detalhes, eu gostei muito de pintar ele. Eu gostei muito do resultado e talvez tenha sido um dos meus favoritos. O segundo foi esse é bem menos detalhado, como vocês podem ver, mas eu também gostei muito de pintar. Como todos os outros desenhos, esse é muito fofo, os personagens que a autora criou são muito lindinhos e eu gostei muito dele também. Para finalizar, então, temos esse que também é cheio de detalhes como o primeiro. Eu pintei em tons principalmente de lilás e roxo. Gostei muito do resultado final. Espero que vocês tenham gostado também. Eu me divirto muito pintando e mostrando para vocês, então eu estava muito animada em compartilhar esses últimos desenhos que eu fiz nos últimos dias. Olá pessoal! Pro Cozy Vlog de hoje, eu tô lendo o Expresso Fantasma. Eu ainda tô bem no comecinho do livro, tô na página 74. Comecei o livro hoje, agora à tarde mesmo, no sprint da tarde, e já li tudo isso, mas ainda assim tô no começo. Aqui tá mostrando que eu tô em 28%, mas antes de continuar a minha leitura, porque o meu sprint de agora não terminou, eu gostaria de conversar sobre algumas coisas com vocês. A primeira coisa que eu gostaria de falar é o quanto essa capa foi bem feita e tão bonitinha. Pelo celular assim não vai dar pra mostrar pra vocês todos os detalhes e o quanto ela é bonita, mas eu achei uma capa muito bonita e muito interessante. Bom, o livro acompanha um casal gay. O principal deles aqui, que é tratado no livro, ele é um confeiteiro de uma cafeteria chamada Expresso Fantasma. E aí o livro vai acompanhando uma parte da vida dele. Ele já tá estabelecido com o namorado dele. Ele tem um grupo de amigos que é muito interessante. Todos os personagens são bem cativantes por enquanto. Eu tô gostando bastante. Só que o livro é de mistério, e mesmo estando no início dele, já tem muita coisa aqui que eu tô bem curiosa pra saber. Então, algumas delas são o porquê que o dono do Expresso Fantasma tava brigando com uma pessoa no telefone, o porquê que ele disse que uma moça que fez entrevista com o pessoal do café não passaria essa entrevista na televisão e ela disse que tá tudo certo. O fato de ele tava pensando em demitir o namorado do Renan, que é o protagonista, falando que ele tinha cometido um erro grave, mas aparentemente isso não é verdade e ele desistiu dessa demissão. Também teve uma cena em que as amigas deles dois, tanto do Renan quanto do Gustavo, que é o parceiro dele, elas duas passaram mal em uma festa de aniversário. E do nada elas sumiram e viajaram, sendo que elas estavam passando mal, e quando eles foram na casa delas pra ver se tinha alguma coisa, se tinha acontecido alguma coisa, tinha um monte de garrafa quebrada lá. Então também foi uma coisa muito estranha.
Tem um casal de professores que também tá desaparecido, que eu acho que pode ter alguma coisa interessante aí, além do fato de que um novo personagem agora tá desaparecido. Então tem muitos personagens fazendo coisas muito misteriosas que me deixaram muito curiosa, e eu já gostaria de conversar com vocês mesmo ainda estando por aqui, porque podem acontecer muitas coisas daqui pra frente, muitas novidades, e eu já gostaria de deixar marcado aqui o tanto de dúvidas que eu tenho sobre esse livro, para vocês me acompanharem em tempo real na leitura dele, descobrindo todos esses mistérios que o autor do livro já colocou para nós aqui. Em breve eu volto com mais atualizações para vocês, porque o livro tá bem intrigante. Nesse vlog também decidi compartilhar com vocês o meu Fall Favorites, que são as minhas coisas favoritas do outono. Como vocês viram, eu fiz um projeto aqui no perfil, tem muito conteúdo legal por aí. A primeira parte é de atividades. As minhas favoritas foram pintar Bobbie Goods e fazer pães. Eu comecei agora no outono, então foi uma atividade bem temática para mim. Eu gostei muito de quanto eu melhorei nas minhas habilidades de cozinha relacionadas a cozinhar pães, e eu vou com certeza continuar com esse hábito que vai ficar marcado como uma atividade especial de outono para mim. Na segunda categoria de leitura favorita, minha leitura favorita com certeza foi A História Secreta. Eu fiz muitas leituras legais nesse período, mas A História Secreta foi a que mais me surpreendeu e mais me animou. Tem um vlog de leitura aqui no canal caso vocês queiram ver, cheio de opiniões e comentários. Terceira categoria é o meu planejamento favorito. Eu decidi colocar essa categoria no vídeo porque, como vocês sabem, eu mostro aqui nos vídeos de journaling o que eu faço temático de cada mês. O de abril foi o meu favorito, ele tem um tema outonal também, então é o que eu coloquei nessa categoria. A próxima é de filme, que foi O Fantástico Senhor Raposo, que é extremamente outonal. E por fim, música ou playlist temática, que eu achei essa no Spotify com barulho de chuva ou de crepitar da lareira, então eu gostei muito, ouvi bastante e já fica a minha indicação para vocês. E aqui eu já finalizo o meu Fall Favorites. Bom, pessoal, finalizei a minha leitura de Expresso Fantasma agora e já vou conversar com vocês sobre o que eu achei do final dele. A última vez que eu conversei com vocês eu tava na página 74, no comecinho ainda, em 28%, se não me engano. Então muitas coisas aconteceram realmente como eu esperava. Todos aqueles mistérios que eu falei pra vocês que eu tava bem curiosa foram bem explicados ao longo do livro. Achei uma boa escolha do autor de apresentar todos os enigmas logo no início, pra depois ele ter o livro todo pra poder desenvolver tudo isso, a forma com que os personagens principais iam investigar tudo. A maioria daquelas dúvidas que eu tinha, que eu conversei com vocês, realmente estavam conectadas, com exceção daqueles professores que sumiram, que no final do livro essa parte não foi explicada, mas porque não era necessariamente uma parte do enredo importante. Então essa foi a única parte que eu tinha dúvidas e conversei com vocês, que não estava relacionada ao plot twist geral do livro. É mais no final mesmo que a gente descobre tudo. Ao longo do livro o autor vai colocando algumas dicas pra gente, o que pode ser percebido em uma releitura, por exemplo, ou quando você termina o livro e começa a pensar em tudo o que aconteceu. Então as coisas ficam bem interligadas. Os personagens que estavam junto com o próprio protagonista estavam relacionados com o crime, o que deixa o plot mais interessante também. Inclusive o namorado do Renan, o Gustavo, mas no caso ele estava envolvido de uma forma que ele não gostaria, e eu pensei que isso faria muito sentido realmente, porque no meio do livro ele estava muito pensativo com o que tinha acontecido, porque depois daquele período que eu conversei com vocês,
o patrão do Renan morreu. E aí, a partir daí que vai se desenvolvendo mais esse mistério, a investigação do que aconteceu com ele, se tinha ligação com as meninas que tinham sumido, como eu disse pra vocês, realmente tinha. O namorado do Renan tava muito mais triste do que ele, sendo que o Renan era mais próximo do patrão. Então eu achei isso muito estranho, mas depois tudo é explicado. Achei o final bem fechadinho, deu pra entender direitinho tudo o que aconteceu. Todos os personagens também importantes não sofreram nenhum dano permanente ou morte, do que eu fiquei feliz. Todos eles, não sei se eu comentei com vocês, mas tem muita representatividade LGBT, então essa parte também é muito bem desenvolvida, até porque o autor é dessa comunidade, então realmente ele colocaria esse tema importante no livro dele, assim como as outras coisas que ele colocou aqui, que eu até li nos agradecimentos, e ele diz que o livro foi uma junção de tudo que ele mais gosta, e eu acho que ele fez de uma forma muito interessante e de uma forma que provavelmente ele ficou bem satisfeito, porque misturou tudo muito bem. A questão da cafeteria, a profissão do protagonista, que eu falei pra vocês que foi uma parte que me interessou muito, porque eu também gosto muito da gastronomia, da culinária. Então, assim, muitos elementos que ele achava interessante e ele juntou de uma forma que foi muito bem desenvolvida. Então, só para finalizar essa parte conversando com vocês sobre o livro, o início do livro é uma escrita, um desenvolvimento, eu diria, um pouco diferente do final, porque no início as coisas são mais verossímeis e mais pro final pega aquela coisa meio sensacionalista de filmes de terror. Eu até escrevi isso na minha resenha que vai sair no meu Instagram, então não se esqueçam de ir lá ver. Mas eu achei uma coisa muito interessante de ser dita, porque dá pra perceber realmente essa influência dos filmes de terror que o autor tanto gosta na escrita dele. Então esse foi o vlog de hoje, espero que vocês tenham gostado de tudo, dos meus comentários do livro principalmente, que eu tentei conversar com vocês de uma forma que mostrasse mais os meus sentimentos e a minha curiosidade lendo esse mistério. Então espero que vocês tenham gostado, não se esqueçam de curtir o vídeo, se inscrever no canal para receber os próximos e até breve!